Então, dando continuidade aqui ao nosso curso, tá, pessoal? Então, a gente vai continuar nessa aula aqui. Então, vai ser o primeiro tópico da aula, na verdade, é uma continuação da aula anterior. Eu quero falar algumas outras propriedades de comprimento extremal, tá? Que faltaram. Então, só lembrando, para a gente poder começar aqui com, vamos dizer, todo mundo no mesmo barco, né? Eu defini na aula passada o comprimento extremal de uma família de curvas, como sendo aqui então o supremo sobre todas as funções ρ admissíveis, tá? Daquela quantidade, que era o comprimento mínimo das curvas sobre essa família ao quadrado, dividido pela área com respeito a essa função admissível. Também o comprimento mínimo com respeito a essa função admissível, né? Esse L de gama ρ aqui era o ínfimo em todas as curvas gamas dentro da nossa família da integral, então sobre gama de ρ de z com respeito aqui ao comprimento de arco, e o A ρ é simplesmente a integral em C ou R2, como vocês quiserem chamar, de ρ ao quadrado dx dy, né, com respeito aqui à medida de área. Então tá, então a gente viu que esse cara tinha algumas propriedades interessantes. Só lembrando, né, a gente definiu o que significava uma família gama 1 ser menor que uma família de curvas gama 2, né? Defini isso aqui na aula passada? Sim, defini. Né? E isso aqui acontecia se toda a curva gama 2 aqui de gama 2 precisava conter uma curva gama 1 aqui de gama 1, né? Ou seja, o gama 1 era uma subcurva de gama 2. E a gente viu que nesse caso isso aqui implicava que o lambda, aqui o comprimento extremal então da família de curvas gama 1 era menor ou igual que o comprimento extremal da família de curvas gama 2. A gente calculou alguns exemplos, né, para os casos então de um retângulo, né, e de um anel, tá? Então a gente fez esses dois exemplos, né? Então a gente calculou para as curvas que estavam ligando os lados, né, deixa eu ver isso aqui, do anel aqui, a gente fez um cálculo, tá? Então nesse caso aqui a gente verificou que o valor de gama, se esse lado era L e o lado de cima é L grande, então isso aqui era L grande sobre L pequeno. E no caso aqui para as curvas que estavam ligando esses dois círculos, né, que compunham esse anel, a gente viu aqui que nesse caso, se essa é a família de curvas, né, então o lambda dessa família de curvas aqui, ele era 1 sobre 2π logaritmo de R2 dividido por R1, onde o R2 aqui era o raio externo e R1 o raio interno, tá? Então, beleza? E a gente terminou a aula com uma propriedade importante, que se eu tinha um mapa φ indo de ômega em ômega' K quase conforme, e eu tinha uma família de curvas gama contida em ômega, tá? E eu defini uma família gama', que é a imagem dessa família gama contida no ômega'. Então a gente viu que o comprimento extremal da família gama dividido por K era sempre menor ou igual que o comprimento extremal dessa nova família de curvas. Isso aqui era menor ou igual que K vezes lambda, comprimento extremal da gama original, tá?
E bom, como corolário simples, né, isso aqui implicava então que o comprimento extremal ele é um invariante conforme, né? Beleza? E foi assim que a gente terminou a aula, tá? Para as contas que vão se seguir, tá, pessoal? A gente vai precisar de mais algumas propriedades do comprimento extremal, tá? Então, por completude, eu vou apresentar essas propriedades. E depois eu vou discutir uma outra noção mais adiante na aula de hoje, que é a noção de módulo, tá? Que está relacionado com o comprimento extremal. Então, de certa forma, as coisas que a gente está provando para o comprimento extremal, elas meio que seguem para o módulo por uma analogia direta, tá? Mas enfim, então vamos começar provando um teorema bem interessante, que a gente pode pensar como um princípio geral de comparação, mas ele também funciona como uma espécie de estimativa de subjetividade do comprimento extremal, tá? Então o teorema é o seguinte. O que eu faço? Eu pego duas regiões, então sejam ômega 1 aqui e ômega 2, dois abertos disjuntos. Tá, então isso aqui é importante. Que contém duas famílias de curvas de novo, aqui curvas, quando eu estiver falando curvas e não estiver escrevendo, eu sempre estou pensando curvas boas, então tá no mínimo retificáveis. Tá? Então duas famílias de curvas gama 1 e gama 2 aqui, tá? Respectivamente. Que mais é isso? Tá, é isso aqui. Suponha que exista uma terceira família de curvas gama, aqui definida no plano, não precisamos especificar aonde que essas curvas estão definidas, tá? Que satisfazem as propriedades abaixo. Tá? Então tem duas situações que eu quero descrever aqui. Então, o que a gente pode fazer se ela satisfizer alguma dessas propriedades. Tá? Então vamos colocar aqui já na outra página. Então, a primeira propriedade. Se toda gama aqui dentro, tá? Contém uma curva gama 1 da família gama 1 e uma curva gama 2 da família gama 2, então vale o seguinte: o lambda de gama é maior ou igual que o lambda de gama 1 mais o lambda de gama 2. Tá? Então percebam que isso aqui é uma propriedade de aditividade, eu podia fazer isso com mais famílias, tá? Isso aqui me dá poderia transformar isso aqui inclusive numa série, tá? Mas a gente não vai precisar disso para o comprimento extremal, a gente vai precisar disso para o módulo, então depois quando a gente precisar para o módulo a gente faz essa conta em mais detalhe, tá? Essa é uma coisa, então se acontecer, se o gama, ele, vamos dizer assim, ele refina, eu acho que a palavra que eu estava procurando aqui, esse menor aqui, talvez seja, sei lá, talvez refinamento, né? Se ela refina as duas famílias, então o comprimento extremal dela é maior ou igual que o do gama 1 e maior ou igual que o do gama 2, que é a soma deles, tá? Outra possibilidade. Se toda gama 1 aqui dentro do gama 1 e toda gama 2 do gama 2 contém
uma curva gama do meu cara original, então, ou seja, se vale a inclusão reversa, então a gente também tem um princípio de aditividade, só que é para o inverso do comprimento extremal, tá? Então 1 sobre gama é menor ou igual, o lambda de gama, né, o comprimento extremal de gama é maior ou igual que 1 sobre o comprimento extremal do gama 1, mais 1 sobre o comprimento extremal do gama 2. Tá certo? Então é isso aqui. Notação, tá? Porque o Alfors e alguns outros livros que vocês podem procurar por aí de mapas quase conformes, eles não escrevem desse jeito, tá? Esse lema. Não é que tá errado, tá? Mas eu acho um pouco impreciso. Se vocês quiserem usar a notação que tá no Alfors, então aqui uma observação sobre notação. É para fazer uma conexão melhor, tá? Pra gente entender. Então é o seguinte, né? Então, sobre o item A. Tá? O que a gente pode pensar aqui? A gente pode pensar, então podemos imaginar que gama consiste da família de curvas, vamos botar aqui 3, não, tem vermelho mesmo, 3, então gama 1 mais gama 2, a gente pode pensar do gama como sendo essa família, onde, o que é isso aqui? Isso aqui é gama 1 mais gama 2, tal que bom, gama 1 está em gama 1, gama 2 está em gama 2, e gama 1 mais gama 2 é uma curva, né? Tá? O que significa esse símbolo aqui, só para deixar também bem especificado, né? Isso aqui é uma concatenação de curvas, tá? Isso aqui significa gama 2 seguida de gama 1, tá? Então imagine que a gente tem aqui o gama 1, aí ele acaba num ponto. Bom, se o gama 2 começar aqui e aqui está o gama 2, vou botar numa outra cor, peraí. Isso aqui era o gama 1, aí aqui começou o gama 2. Então esse cara aqui é um elemento, então, essa curva aqui, né, a gente poderia chamar ela de gama, e ele é um elemento de gama 1 mais gama 2. Tá? Só quando isso acontecer. Quando o gama 2 for um outro cara que não dá uma curva, a gente não pensa desse jeito. Tá? E sobre o item B, a gente pode pensar que, se eu não estou falando uma bobagem, né? Se toda gama 1 de gama 1 e uma gama de gama, a gente pode pensar que, bom, que o gama é a união dos dois. Então não estaria errado a gente pensar desse jeito, tá? Aliás, é assim que vai estar enunciado no Alforas, em alguns outros livros. Eu acho que é anunciado assim também nesse livro do Fletcher e do Markovitch, que é uma outra referência básica para mapas quase conformes, tá? Mas é um enunciado meio errado. O enunciado correto seria esse daqui, tá? E deixa eu só fazer um desenho que vai nos ajudar a entender a situação do que está acontecendo embaixo, tá? Essencialmente o que a gente vai fazer agora é o seguinte, tá, pessoal? A gente vai ter uma região gama 1 aqui, ômega 1, perdão, tá? Aberta. E vai ter uma região ômega 2, tá? E eu tenho uma família de curvas aqui dentro. Eu vou botar aqui curvas roxas aqui, então. Sei lá como é que elas estão se comportando aqui. Eu tô botando elas de juntas para ficar mais fácil da gente ver, mas... Opa. Aqui assim, tá? E eu tenho uma outra família de curvas aqui. Tá? Não sei o que elas estão fazendo. E eu estou fazendo o seguinte, eu tenho uma família de curvas que interpola elas de certa forma, tá? Então,
Vamos pensar na situação do item A, tá? Primeiro. O desenho assim, o desenho pro item A, tá? Isso aqui seria a ideia por trás. Do item A. Eu vou repetir esse desenho embaixo, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. O que eu tô querendo saber, assim, ou a minha curva... Uma situação que pode acontecer é... Eu tenho uma família de curvas que faz alguma coisa assim, por exemplo. Isso aqui é uma curva gama, dentro da minha família gama. E uma outra situação... Pera aí. Vou pegar aqui e copiar tudo isso. E a situação por trás aqui do... A do item B não é essa, né? A situação por trás do item B, ela é um pouquinho diferente, né? Então, se toda gama 1 e gama 2 contém uma do gama, né? Então, por exemplo, a próxima família, ela podia ser uma coisa assim, né? Aqui tá um carinha aqui. E aqui tá outro carinha aqui. Essa aqui seria a situação, então, as gamas aqui, que estão no outro cara, né? Essas aqui são as gamas em gama, tá? Então a gente vai ter que mais ou menos a ideia para provar esse teorema é criar, então, então a ideia central vai ser criar funções admissíveis apropriadas, tá? É só isso. Tá bom? Para dar sentido aqui para esses desenhos. Se a gente conseguir fazer isso, a gente consegue provar esse teorema, tá? Bom, beleza, vamos para a demonstração então. Prova. Vamos começar fazendo uma redução, tá? Bom, se o lambda de gama 1 ou o lambda de gama 2, ou seja, se o comprimento extremal de uma das nossas duas famílias ele vale 0 ou infinito, então a gente não tem nada para fazer, tá? Então o resultado segue do nosso princípio de comparação direta. Né? Por quê? Então vamos fazer aqui uma situação, das outras vocês podem fazer por vocês mesmos para dar uma brincada. Se o lambda de gama 1 ele vale 0, tá? Já vai sair de cara que o lambda de gama isso aqui sobre o item A, tá? Isso aqui começar pela prova do item A. Então eu tô querendo dizer que o outro item é parecido, mas tem que argumentar de um jeito diferente, né? Isso aqui vai ser direto que o lambda de gama vai ser maior ou igual que o lambda de gama 2, né? Já que pro item A, né, o gama contém uma curva gama 2 aqui em gama 2. Cada curva, né? Tá, então já não tem nada para fazer. E como esse cara aqui vale 0, bom, então esse aqui é lambda de gama 2 mais lambda de gama 1. Tá? Então, por exemplo, assim, isso aqui é um... Então, de fato, a gente pode assumir, então, sem perda de generalidade, é isso que eu quero dizer, tá? Então, sem perda de generalidade, podemos assumir que os dois valores aqui, o lambda de gama 1, né, o comprimento extremal da minha primeira família e da minha segunda família, os dois
Então são números finitos, tá? Beleza. Um exemplo aqui, esse aqui, só para deixar bem claro aqui para o item A. Beleza. Então vamos começar pelo item A, tá? Então, para provarmos qual era a nossa desigualdade ali, a desigualdade 1. Então, para provarmos a desigualdade 1, o que a gente vai fazer é o seguinte, então vamos tomar aqui, vamos pegar uma ROM admissível, tá? E suportada em ômega 1 e uma Rho2 admissível e suportada em ômega 2, tá? A gente pode normalizar elas, tá? É só multiplicar por uma constante apropriada, tá? A gente pode normalizar ambas as funções admissíveis tá? Isso não é um problema. Para que tenhamos a relação, isso aqui vai ser útil no que segue. Então, só para facilitar a nossa vida, a relação 4. Tá? Que é a seguinte, que é o comprimento mínimo com respeito, vou botar J e J, para botar as duas ao mesmo tempo, tá? Da família gama J com respeito à função admissível ρj, tem que ser igual aqui a área, né? Com respeito a ρj. Isso aqui para J igual a 1 e 2, tá? Por que isso aqui é particularmente útil? Bom, porque isso aqui vai dizer pra gente que depois vai ter um princípio fácil da gente contar umas coisas aqui, só para não ficar complicando muito a nossa notação. Mas a gente pode fazer isso, não tem nada demais, tá? Então a gente vai normalizar desse jeito. E por fim, vamos construir uma função ρ suportada em algum aberto ômega que contém a união dos dois abertos, tá? Então a gente vai construir uma função da seguinte forma. Tá, então essa aqui vai ser a equação 5. Então o que eu vou fazer? Rho de Z vai ter a seguinte cara. Ela vai valer Rho1 de Z quando meu Z estiver em ômega 1. Ela vai valer Rho2 de Z quando o Z estiver em ômega 2. E ela vai valer 0 quando o Z estiver em ômega menos ômega 1 menos união com ômega 2. Tá, notem que eu não estou precisando especificar essa função admissível fora do ômega, porque eu já estou dizendo aqui, tá, pessoal, que ela está suportada, tá, no ômega, tá? Então isso daqui é aquele desenho de cima, só que eu vou agora, vamos puxar ele para cá, apagar essa parada aqui, opa, foi, apagar essa parada aqui,
Esquece, esse desenho ficou ruim, vamos fazer um desenho menor aqui que fique mais fácil da gente ver. Esse desenho aí tá muito grande. Aqui, ó, aqui tá o ômega 1. Aqui tá o ômega 2. Por fora tem aqui um ômega, tá? E a moral é a seguinte: eu sempre vou conseguir achar uma curva gama, tal que quando ela passa aqui por esse pedacinho, esse pedacinho aqui é uma curva gama 1, na minha coleção gama 1, e esse outro carinha aqui, nesse pedacinho aqui, ou vai conter, não precisa ser tudo, até pode ser um pedaço menor. Isso aqui é um gama 2 dentro da gama 2. Tá, essa é a nossa... Esse é o nosso gama aqui. Tá na coleção gama, tá? Beleza. Como é que é a conta agora? Observe que para Rho né, definida aqui em 5, temos... Vamos lá, vamos fazer a conta aqui. Então, quem que é o comprimento mínimo com respeito a essa função admissível da família gama? Isso aqui é o ínfimo, né? Em todos os gamas que estão na família, do comprimento aqui com respeito àquela função admissível ρ, tá? Só que tem um pequeno detalhe. Vamos colar esse detalhe aqui embaixo e só colocar a conclusão ali em cima. Quem que é esse cara? Esse cara aqui, por definição, é a integral em ρ de z, dz, né? Mas por construção desse sujeito, isso aqui só vai enxergar a parte que tiver no ômega 1 e que a gente sabe mais, né, que aqui o pedaço da curva só, que vai, ou seja, só vou enxergar um pedaço da curva que vai estar passando pelo ômega 1, mas então aquele pedaço vai ser com certeza maior ou igual que o comprimento daquela curva do ρ1 ali, porque ali ele vai valer ρ1, tá bom? Notem que pode ser todo o pedaço ou podia ser só um pedaço menor, né? Mas o pedaço aqui do ρ2 com respeito à curva gama 2. Mas se isso aqui vale para uma curva específica, isso aqui tem que ser também, é uma cota superior para o ínfimo, né? Opa. Tá bom? Então a gente conclui de cara que esse sujeito aqui então é maior ou igual que o L de gama 1 de ρ mais o L de gama 2 de ρ. Tá? Beleza, essa é uma das contas. Por outro lado, vamos fazer a mesma conta aqui já para a gente descobrir o que está acontecendo. Então, de forma similar, vou botar assim. De forma similar, temos que quem que vai ser a área, né, essa A de ρ aqui com respeito a esse cara. Isso aqui é integral em ômega, está suportada no meu conjunto ômega, essa função admissível, de ρ de z ao quadrado dx dy. Mas pela definição dela, isso aqui é igual a integral em ômega 1 do ρ1 de z ao quadrado mais a integral em ômega 2 de ρ2 de z ao quadrado. Mas isso aqui, pela definição, é igual ao A de ρ1 mais o A de ρ2. E pela equação... qual dessas aqui? 4, né? Pela equação 4, a gente sabe também que isso aqui
é igual ao comprimento mínimo da família gama 1 com respeito a Rho1 mais o comprimento mínimo da família gama 2 com respeito a Rho2. Ótimo. Então, juntando 6 e 7, esse aqui eu passo, né? Então, juntando 6 e 7, temos que... 2 pontos. Vamos lá, vou fazer a conta. L gama de Rho ao quadrado dividido por A de Rho. Então, isso aqui de baixo vai ser igual àquela parada lá, mas a parte de cima é maior ou igual que a soma, né, daqueles dois. Então tá, então isso aqui vai ser maior ou igual que L de gama 1 de Rho1 mais L de gama 2 de Rho2 ao quadrado, dividido por L de gama 1 de Rho1 mais L de gama 2 de Rho2. E isso aqui deu direto o L de gama 1 de Rho1 mais o L de gama 2 de Rho2. Mas por 4, pessoal, né? Por 4, essa quantidade aqui, né, é igual ao L de gama 1 Rho1 ao quadrado, dividido por A de Rho1 mais o L de gama 2 de Rho2 ao quadrado, dividido pelo A de Rho2. E bom, daqui daí segue trivialmente, então, relação 9, que o lambda de gama é maior ou igual que o lambda de gama 1 mais o lambda de gama 2, que era o que a gente queria provar aqui no item A. Tá certo? Perfeito. Então agora podemos passar para o item 2, tá? Para o item B. Então aqui vai ser, não é 4, é 5. Então, vamos provar o item B. Então para provarmos o item B, a gente precisa de uma outra escolha, tá? De funções admissíveis. Então o que eu vou fazer é... eu vou tomar aqui... Tome uma Rho suportada em ômega, que novamente contém ômega 1 união com ômega 2, tá? E normalizada de forma que o L gama de Rho ele seja igual a 1. Ou seja, o comprimento mínimo dessa família tem que ser igual a 1. Então, como pelas hipóteses do item B, né, essencialmente o que a gente está dizendo, temos que o gama é menor que o gama 2 e que o gama é menor que o gama 1, da normalização acima, segue que vale a relação, né, direitinho aqui, 10, né, que é o comprimento mínimo com respeito a Rho, da nossa família gama 1 é maior ou igual que 1, e o com respeito a Rho do gama 2 é também maior ou igual que 1. Tá certo? Muito bem. Além disso, como, né, o ômega que ele contém, né, a união dos dois caras, temos que
Aqui eu vou ter que usar uma notação que eu não usei ainda, né? Esse é o problema que podia dizer aqui. Bom, tudo bem. A gente vai ter o seguinte, que o A, vamos dizer, né? Que o A de ρ, ele é maior ou igual que a integral em γ1 do ρ ao quadrado de z dx dy mais a integral desse cara aqui do ρ ao quadrado também de dx dy, tá? O que acontece, tá, pessoal? A gente podia chamar esse cara aqui de um A de um certo ρ1, tá? Então, com essa ideia aqui, com 10 e 11, se definimos... eu vou só fazer um esboço aqui, tá? Se a gente definir ρ1 como sendo, então, ρ quando o z está em ω1 e 0, caso contrário, e da mesma forma o ρ2 como sendo ρ quando z está em ω2 e 0, caso contrário. O que a gente consegue verificar aqui sem muita dificuldade é que, bom, essas relações 10 e 11 aqui, né? 10 e 11, então podem ser enunciadas, né? Vou botar desse jeito. Em termos de ρ1 e ρ2 e nos dão diretamente, né, a estimativa vou botar aqui 12. Deixa eu botar aqui 12. O A de ρ, ele vai ser maior ou igual que o A de ρ1, né? Mais o A de ρ2, mas pela normalização 10, né? Por 10, isso aqui é a mesma coisa que... Vou botar aqui, pá. Isso aqui é a mesma coisa que A de ρ1 dividido por L de γ1 com respeito a esse cara ao quadrado, mais o A de ρ2 dividido por esse cara aqui ao quadrado. E a gente pode checar então que isso aqui vai ser maior ou igual que 1 sobre o comprimento extremal desses dois caras. A única coisa que a gente precisaria checar era a parte final, né? Mas daí segue direto, né? 5, 6. Então, da definição de comprimento extremal, temos, então aqui a relação 12, 13, opa, então a gente vai ter aqui o comprimento extremal da família gama, então vai ser o sup aqui, vou chamar de rotil, todos os rotils aqui admissíveis, né, desse cara ao quadrado, dividido por A de rotil. Bom, isso aqui vai ser maior ou igual que o... Tem que ser, né? Que o L gama de ρ ao quadrado dividido pelo A ρ, né? Mas isso aqui é igual, né? Para aquele cara lá, isso aqui é igual a 1
sobre a Rho. Então, o resultado vai seguir, né? Nossa, eu não tô falando bobagem, então o ínfimo, né? E, portanto, o ínfimo aqui dos arroz vai nos dar aqui o lambda de gama na menos 1 e, bom, e termina a prova, né? Bom, aí o resultado segue, tá? Beleza? Então essa aqui era a relação que estava, assim, uma coisa que eu acho que pode acabar sendo útil mais adiante, a gente não tinha feito na aula passada, tá? E nos dá uma ideia de como comparar famílias de curvas, tá? Tem um princípio de aditividade aqui escondido, tá bom? Então, essa aqui encerra a primeira parte da aula. Agora, na segunda parte, a gente vai introduzir a noção de módulo e fazer a nossa definição de mapa quase conforme, tá? Já vou adiantar que nessa segunda parte, não é que eu vou me desviar muito do Alphors, mas eu vou fazer alguns comentários que não estão no Alphors, tá? E que eu acho que podem ser relevantes para nós, para criar assim uma uniformidade em termos de notação e de ideias para o futuro, tá bom?